Boa noite, Edson Rufino, 105 FM. Qual a leitura que você faz em relação à eliminação de hoje para o Ituano, um time que foi fraco em termos de Campeonato Paulista e o Corinthians está eliminado nos pênaltis? Boa noite, Edson. Primeiro, sentimento de frustração muito grande, entendendo o sentimento do torcedor e o sentimento nosso interno, sabendo da nossa responsabilidade, do nosso peso e do que nossa expectativa criada por tudo que viemos fazendo na competição. Então é uma frustração grande sair dessa forma da competição, num jogo que não conseguimos fazer um grande jogo, que não iniciamos bem o jogo, demoramos para conseguir entrar num ritmo que vínhamos fazendo nas últimas partidas, na nossa casa, tivemos dificuldade de nos impor, com méritos do adversário, que buscou neutralizar, explorar situações que a gente imaginava até que poderiam ser, né, de trazer para um bloco mais baixo, de tirar espaços e tentar explorar uma transição. E que não conseguimos ter eficiência, criamos depois algumas situações, empatamos o jogo, voltamos a ter chances ali até de uma virada, num segundo tempo melhor do que o primeiro, mas que não conseguimos nos impor de uma forma geral no jogo, e o sentimento, claro, de frustração por tudo, pela expectativa criada, por todo o crescimento que a equipe vinha tendo e entendia que chegar nesse momento como estava chegando era um outro objetivo, claro. Saímos tristes todos e entendendo o sentimento da Fiel aqui dentro de casa, a expectativa toda, esse o sentimento que saímos ali, e temos que refletir, buscar melhorias, aí continuar trabalhando firme para avançar. Precisamos melhorar em alguns aspectos e é isso que nós vamos buscar. Lázaro, Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que é um momento muito complicado de eliminação. Eu queria que você falasse um pouco agora, depois que passou o jogo. Paulinho, ajudando ali naquela função onde fazia o Renato Augusto, do lado esquerdo, foi o principal setor onde o time do Ituano atacou. Daquele lado que tinha o Gil, um pouco mais atrás na primeira linha, tinha também o Fábio Santos e o Paulinho. Deixou muito mais lento esse sistema de marcação com o Paulinho? Ou você avalia agora, vendo que o Paulinho foi um erro na escalação de hoje? Não vejo dessa forma. Eles exploraram a transição de uma forma geral, mais do que construir por aquele setor. Era uma busca mais pelas transições, que era um setor deles também com a saída forte do lateral, junto com... Mas eu não vejo que a entrada do Paulinho no lugar do Renato tenha, de certa forma, fragilizado esse lado defensivamente. Não vejo dessa forma. A gente teve dificuldade de uma imposição maior no jogo, de controlar melhor com a bola, de dar velocidade no jogo que a gente costuma dar aqui, e a nossa criação, é claro, sem tirar os méritos do adversário, enfim, como eu coloquei, mas não conseguimos produzir ofensivamente. Eu não achei o jogo do Paulinho, ele participou da forma que... são características diferentes, é claro, de Paulinho e de Renato, e o Paulinho entrega outras coisas, entregou, fez o gol, tem a participação das características dele, era o que nós esperávamos em relação a isso. Não vi dessa forma como a entrada dele é um fator a fragilizar um setor. Boa noite, Fernando Lázaro, Igor Palhuz aqui da Rádio Voz do Esporte. Queria te perguntar sobre o Fagner. Mais uma vez, o Fagner acaba perdendo um pênalti numa decisão de campeonato. Foi contra o Flamengo na final da Copa do Brasil e agora, mais uma vez, numa quarta de final de Campeonato Paulista diante do Ituano. Queria saber a sua avaliação se o Fagner era a melhor opção para bater o pênalti naquele momento, já que ele já vinha de uma carga emocional pela final da Copa do Brasil, tanto que após o pênalti ele foi recebido pelo Fausto Vera e também pelo Maicon, que foram abraçar o jogador. Queria saber se era a melhor opção para o Corinthians naquele momento e se ele estava ali exatamente já colocado como um dos batedores no jogo. Na verdade, primeiro, é difícil essa questão do pênalti, individualiza demais, não vejo isso ter sido o determinante. Eu acho que o nosso jogo coletivo não foi bom o suficiente, e isso é o principal de hoje, né?
E eu vejo nesse sentido, primeiro, a sequência de cobranças foi se estendendo e ali vai entrando para uma parte final. Eu vejo como uma questão do atleta positiva, de se colocar à disposição, de personalidade, de vir assumir um papel. Claro que a perda, e a gente sabe disso, e a gente evitou nas primeiras cobranças, mas depois vai seguindo para um cenário. E o Fagner fez um grande jogo, participou novamente da parte ofensiva, teve bem dentro do que a gente conseguiu produzir no jogo. O Fagner participou bastante, o nosso lado direito construiu bastante. A situação do gol e outras foram criadas mais por esse lado. Teve uma participação importante no jogo, e essa busca de individualizar não faz parte. Não fizemos um bom jogo coletivamente, e isso é o principal. Lázaro, tudo bem? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. O Corinthians termina sua participação no Campeonato Paulista sendo o time que mais sofreu finalizações, média de 12 por jogo. Durante a primeira fase você fez algumas mudanças, até por conta de preservação de jogadores, poupá-los. Hoje você começa com o que tem de melhor no sistema defensivo, mas o time sofre um gol praticamente no começo do jogo. Te preocupa hoje o sistema defensivo do Corinthians para o restante do campeonato? E aí, quando eu digo campeonato, é restante da temporada, outras competições? Pois é, o sistema defensivo sofremos, e sofremos mais no começo. Hoje, e em alguns jogos mais recentes, temos sofrido um pouco menos. Temos buscado, a gente conseguiu, em um primeiro momento, ajustar uma parte ofensiva mais rapidamente, e a parte defensiva foi aos poucos melhorando em alguns aspectos, mas ainda sofrendo. Então tem esse acumulado durante essa primeira parte do campeonato um número maior de finalizações, que tem diminuído, que a gente tem evoluído e tem visto isso. No jogo de hoje não tivemos grandes finalizações contra, mas é uma parte a ser melhorada dentro do sistema de jogo, dentro da forma como a gente tem construído o time. A parte defensiva tem tido uma evolução e tem que continuar buscando evoluir nesse sentido. A consistência leva tempo e repetição. É isso que a gente tem buscado, tem melhorado e tem que melhorar mais. Lázaro, você está começando a sua trajetória como treinador, né, e aos poucos tentando colocar suas ideias, sua filosofia e fazer o time crescer. Para você, que peso tem essa derrota e que lições tirar dela para que você continue fazendo seu trabalho evoluir daqui para frente, pensando nas 3 competições que o Corinthians tem na temporada? Pois é, exatamente isso que a gente iniciou ali, e vamos refletir e discutir internamente e continuar trabalhando esse crescimento que tem que continuar tendo. É uma visão desse processo do trabalho que tem evoluído numa parte ofensiva, que tem evoluído em bolas paradas, que tem evoluído defensivamente, e tirar lições, principalmente de hoje, de um início de jogo, de um comportamento geral de uma equipe que quer buscar, que entende que tem potencial de buscar e que quer dar passo nesse sentido. É essa a nossa busca de evolução nos aspectos táticos, coletivos, e nesse comportamento nosso, nesse momento de decisão, que temos que evoluir. Fernando, boa noite, tudo bem? Quando você decidiu ser treinador de futebol, com certeza você se preparou para o melhor e para o pior, né? Por enquanto tinha praticamente só coisas boas. O Corinthians, pelas minhas contas, vai ficar 23 dias sem jogar. É a pior situação possível, porque você não tem o próximo jogo para virar a chave, né? Você está preparado para essa pressão que provavelmente vai vir, não só em cima de você, mas do trabalho em geral? Pois faz parte, né? E a preparação tem que ser em todos os sentidos, né? Claro, a gente conhece a realidade e sabe que não são só momentos bons, e os momentos ruins fazem parte, e tem que servir de aprendizado, em primeiro lugar, de uma busca de um crescimento e de direcionar certas etapas do processo. É claro que esse tempo longo é realmente um cenário ruim, né? No futebol
poder dar a resposta é dentro de campo, não tem muito o que falar e ficar tentando justificar, e aí esse prazo mais longo é contrário a isso, mas é um tempo que nós vamos continuar trabalhando, buscando evoluções para voltar fortalecido quando tivermos novamente o retorno aos campos, aí aos jogos, mas é um momento de fortalecimento, de busca interna, de falar pouco, trabalhar muito, para que a resposta venha da forma que tem que ser dentro de campo, não no microfone. Fernando, boa noite. Marina Buffon, da Gazeta Esportiva. Com esse tempo agora de trabalho, né, que você falou agora, né, trabalhar mais, falar menos, enfim, você pretende fazer um planejamento também de reforços para essa segunda etapa do seu trabalho no Corinthians, né, agora acabado o Campeonato Paulista? O presidente do Willio falou agora na zona mista, né, que o Corinthians está sempre de olho no mercado, mas você, né, como técnico, já vai fazer esse planejamento ali, ver quais são os setores que mais precisam de reforços ou não, ou você acredita que nesse momento não precisaria de ninguém? Obrigada. Marina, não, agora não é o momento, mas a gente, claro, faz parte também do processo e já vínhamos falando sobre algumas situações, o clube já tem se movimentado em algumas situações e continua esse processo, é claro, não era o que a gente estava definindo para agora, até porque o objetivo nosso, e entendíamos claramente que tínhamos possibilidade de seguir na competição e era claramente isso que buscávamos agora faz parte também todo o cenário de evolução, de treinamentos, enfim, e de entender quais são as nossas necessidades. Fernando, aqui, Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Pensando na chegada do Christian Barletta, foi uma análise sua ou um pedido seu? Na verdade, não um pedido meu, foi uma avaliação de um atleta que vinha fazendo uma boa competição, buscamos mais informações, enfim, e uma possibilidade, e se desenhou nesse sentido, né? São alguns pontos que a gente entende que temos margem para crescimento dentro do elenco, de busca de algumas opções, e ele se desenhar um atleta jovem, um perfil que cabia, e é nessa linha que a gente seguiu nas conversas em relação a ele e a avaliação do atleta. Lázaro, boa noite. Léo Caporalini, do Bate-Fundo Esportivo. Lázaro, você está há bastante tempo no futebol, mas é a primeira vez que você está lidando com uma desclassificação como técnico profissional. Dentro disso, eu queria saber como foi seu primeiro papo com os jogadores no vestiário, como foi essa primeira conversa com os jogadores depois dessa derrota e o que você pensa de preparação para essa semana a fim de resguardar cada vez mais os seus atletas. Tá, Léo. Não, a conversa foi no sentido, claro, de entendermos o que passou, né? É claro, é uma primeira avaliação e entender o que faltou, né? Nesse primeiro momento. É rápido ainda, não temos, né? Temos que buscar e entender por que não atingimos, né, o objetivo e ao que nos propusemos, o que entendíamos que tínhamos condição de fazer, de direcionar agora a sequência do trabalho, né, de falar no sentido de temos que melhorar, de que pontos que temos que buscar evoluir. E esse é o primeiro direcionamento ali que eu vejo na minha função, pela primeira vez passando por um momento de decisão, é o que eu entendo que cabe, e vai ser a nossa busca agora nesses próximos dias. Agora o planejamento vamos tratar diretamente no transcurso da semana. Amanhã já estamos no CT trabalhando, claro, e direcionando toda essa sequência que não visualizávamos ter agora, mas vamos ter um período importante para direcionar várias coisas. Fernando Lázaro, boa noite. Wagner Herói, da Rádio Coringão. Você citou no começo da entrevista que o time demorou para começar a criar. E isso também a gente prestou atenção que o Corinthians sempre foi um time muito incisivo no ataque desde o começo do jogo, mesmo nas duas partidas que saiu perdendo contra o Guarani e o Santo André, sempre começou pressionando. Hoje só veio a finalizar depois de tomar o gol, lá no final do primeiro tempo com o Adson, depois teve a finalização do Paulinho. Então aqui você atribui essa diferença de comportamento ofensivo no começo do jogo. Wagner, tivemos bastante dificuldade nesse início de jogo. O adversário, claro, buscou neutralizar alguns pontos, né, da nossa equipe, então o jogo por dentro mais dificultado pelo preenchimento, e aí trazendo o jogo
pelos lados do campo, tentando construir, e não conseguimos ter uma efetividade assim na dinâmica nossa de construção. O passe não foi na velocidade, enfim, um pouco moroso. As questões do adversário, até que buscávamos neutralizar, demoramos um pouco para conseguir e permitimos um ou outro contra-ataque que sabíamos que era uma busca que eles poderiam ter no jogo. Foram essas coisas que a gente tem discutido, falou ali inicialmente, mas que vamos aprofundar, porque a gente não conseguiu ter esse primeiro momento no jogo da forma que vínhamos tendo e que entendíamos que tínhamos que ter tido para esse momento de decisão. Fernando, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Essa eliminação é um choque de realidade nesse momento difícil, né? Ninguém gosta de ser eliminado. Pensando futuramente, o Corinthians e vocês, junto com a diretoria, pensam em reforços. Como que vai ser esse trabalho, pensando em Libertadores, Brasileiro, na sequência da temporada? Na verdade, é uma grande frustração, porque entendíamos e vínhamos, né, num momento crescente da equipe, de desempenho, de resultados, e em casa também. É mais a questão de frustração grande, por entendermos o nosso peso, a nossa responsabilidade aqui, e era o que víamos buscar, entendíamos que tínhamos condição de avançar na competição. E é esse o sentimento que saímos todos do vestiário, os atletas também, né, com clareza disso. E agora esses ajustes que nós vamos fazer em todas as áreas, como eu tenho falado, vamos ter, infelizmente, um tempo maior do que esperávamos agora nos próximos dias para tratar disso. Fernando, tudo bem? Se a gente medindo aqui a rede social, basicamente o torcedor acredita, na sua boa parte aí, que o Corinthians hoje protagonizou o pior vexame da história dele no estádio. E eu queria saber quais foram os erros mesmo, assim, por que chegou ao nível de uma eliminação como essa, quais os piores erros que o seu time cometeu individualmente ou coletivamente para chegar nessa situação. Obrigado. Boa noite, Rodrigo. Não sei dimensionar isso no contexto geral que você colocou. O time não conseguiu se impor no jogo. Teve dificuldade na construção, na velocidade da circulação de bola, teve dificuldade para criar chances mesmo no último passe, de detalhes numa primeira parte do jogo, foi construir mais numa parte final de primeiro tempo e depois no segundo tempo, tendo algumas chances ali, possibilidade de reverter o placar. E trabalhamos muito nessa linha de uma consistência primeiro para construir, não conseguimos construir bem o jogo. E permitimos o adversário sair na frente no momento de decisão, isso te faz acelerar ainda mais, e um jogo que já não estava andando bem, você querer acelerar aumenta muito a tua margem de erro, e não conseguimos reverter isso rapidamente. Depois, com o empate, voltamos a estar no jogo, tivemos um segundo tempo melhor do que o primeiro, criando chances, mas no geral tivemos possibilidade, poderíamos ter saído com o resultado, mas não fizemos um jogo do nível que vínhamos fazendo em alguns aspectos. Não conseguimos estar nesse nível, e isso é uma das coisas que até acentuou a frustração e a decepção pelo resultado. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Qual